os irmãos que estão nos ouvindo nessa hora com a paz do Senhor. Desejamos que todo o ensino seja entendido e que possam desfrutar das bênçãos da palavra. Nosso estudo para hoje é ainda a grande tribulação. Sim, porque nós falamos, após o arrebatamento da igreja, haverá na terra, para os judeus, uma grande tribulação de 7 anos, que, em resumo, será dividida em 2 tempos. Primeiro, 3 anos e meio, em que haverá, da parte de Israel, uma aliança com o grande ditador mundial que trará uma falsa paz. Ele é o anticristo. E ele ajudará Israel em muitas coisas. Vamos parar aqui um pouquinho e lembrar o seguinte. Toda a coisa que mais Israel desejou a vida inteira foi paz. Ele luta por paz. Ele compra a paz com terrenos. Perguntei a uma certa pessoa lá e disse, mas como é que vocês tiveram coragem de vender, de perder Belém? Ele disse, quando nós víamos a quantidade de gente nossa que ia morrer por causa de Belém, o Estado, o país, cedeu para os palestinos em troca de paz. Que coisa! Ficamos tão constrangidos com aquilo, tão tristes. E assim, outros pedaços de Israel trocados em troca de paz. E uma paz que o mundo não dá, uma paz que eles mesmos não se sustentam, e aí é a situação. Então, esse anticristo, ele um grande ditador mundial naquela ocasião, e nós queremos lembrar que o mundo todo está em uma convulsão muito grande. Então, quiseram se unir e foi feito uma grande união europeia e etc. E agora já veem que aquilo já não está tão ao agrado de todo mundo, já a Inglaterra saiu, agora um outro país também está se aproximando desse ato, já outros também falam na mesma coisa. Então, aquilo que era segurança agora começa a ficar insegurança e adquire-se outro lugar, e essa confusão toda que está sobre a terra. E quando a igreja for levada, arrebatada, vai ficar aqui neste mundo o quê? Um povo de muitas religiões, mas fora do Senhor Jesus, da presença do Senhor, da aceitação dele como Salvador, e é aquela confusão. E Israel vai estar nessa ocasião. Então, essa terra toda confusa levantará um grande líder, e esse grande líder será iluminado, orientado por Satanás. E é um anticristo. E ele vem e propõe a Israel uma grande ajuda. Vamos acabar com essa falta de paz. Talvez a confusão toda foi por isso e por aquilo, mas agora nós queremos estabelecer paz. E Israel vai acreditar. Vai acreditar tanto que ele tem que assinar um termo a respeito desse assunto. E quem é que vai assinar? Com certeza o primeiro-ministro de Israel, daquela ocasião. Então, a gente vê que as coisas estão se adiantando, estão se aproximando, nós estamos vendo que o palco, tudo está sendo preparado. Mas ele vai propor ajudar Israel e vai ajudar mesmo. Israel está com tudo para construir o seu templo e ele disse, vamos construir já, agora, para logo. E então ele vai fazer isso. E nós lembramos o seguinte, o primeiro templo
o templo é muito importante, porque é o lugar onde se concentram, onde adoram a Deus, é onde a religião, como se chama, encontra lugar de reunião, lugar de encontro. Então, o primeiro templo construído foi por Salomão, aquele templo maravilhoso que nunca pôde ser feito igual. Então, o segundo templo foi a restauração do templo que foi destruído, abalado de maneira terrível e depois praticamente arrasado, mas Esdras e Neemias vieram com o apoio do rei Ciro da Pérsia e reconstruíram, e foi aquela alegria muito grande, o povo chorando de alegria por causa daquele templo maravilhoso que eles voltaram a ter e se reunir. O terceiro foi já depois de Cristo. O templo de Herodes foi construído por Herodes e destruído no ano 70 depois de Cristo por Tito. Bem, então é sempre um ponto alto para os judeus o templo. Me lembro de que quando o apóstolo Paulo entrou em Tessalônica, e ele saiu logo procurando um templo para se reunir com os judeus locais e falar e dar testemunho de Jesus, só que ele não encontrou nem um templo de judeu em Tessalônica. Foi então uma abertura para a igreja de Tessalônica muito grande, porque não teve impedimento com judeus querendo introduzir a lei no meio da graça, exigindo isso e aquilo, como em outros lugares que houve. Quando nós estudamos as epístolas paulinas, a gente sente aquela dificuldade. E de forma que é sempre um ponto alto. O judeu entrava num lugar, ele procurava o lugar onde tinha a sinagoga, porque era o lugar de encontro. Bem, então, tendo esse templo sido construído por esse ditador, e o povo muito alegre com a paz, que envolve o mundo todo, e eles ali recebendo essa distinção tão grande, nunca tiveram isso, sendo reconhecidos, não é, como um povo importante. Então, quando na metade dos 7 anos, 3 anos e meio de bênção, de alegria, que era engano puro, o anticristo, ele estava na direção do adversário, sabendo muito bem o que ele estava fazendo. Ele queria o reconhecimento de que ele foi o abençoador de Israel e não Deus, o Deus Jeová, o Deus de Israel. Então, e nem tampouco o Senhor Jesus, que veio ao mundo para morrer, tanto pelos judeus como pelos gentios, mas que foi rejeitado totalmente. Então agora ele diz assim: bem, vocês estão vendo quem eu sou? Eu sou esse grande ditador, né? Era grande ditador, é o anticristo. E agora eu quero que minha imagem seja colocada no templo para ser adorada como um que trouxe a vocês o que vocês nunca tiveram. Um governo de paz, de progresso, tudo de bom. Neste momento, Israel encarará a vitória, a mentira, e não vai aceitar de jeito nenhum esse pacto de que eles têm que adorar agora, dentro do seu templo, um homem, uma imagem. E eles conhecem muito bem, os religiosos, que isso é totalmente anti-Deus, o Deus de Israel. De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Então, aquele não aceitará o pacto, e esses 7 anos, transformados em 3 anos e meio que foram na direção desse anticristo, vai cessar, e eles vão começar a receber uma perseguição, como a palavra diz, nunca houve na face da terra coisa igual.
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar escrito no livro da vida, cujo nome estiver escrito no livro. Não estando escrito no livro do Senhor, não tem jeito. Então, 3 anos de dor e sofrimento. Descobrirão que foram enganados. Agora, irmãos, nós vamos lembrar o seguinte: houve perseguições terríveis aos judeus em toda a vida. Desde quando eles disseram: não queremos que este reine sobre Israel. Eles já estavam debaixo de domínios que não eram mais domínios deles. Quando começou a estátua de Daniel ser apresentado, os povos da Babilônia, quando vieram Daniel, seus amigos e muitos servos do Senhor ali e que estiveram no reino testemunhando, veio o governo Medo-Persa, depois veio o governo da Grécia, depois veio o governo romano. Eu falo sobre esse governo romano, eu digo, a história passou há muito tempo, mas era a definição do Senhor marcando as nações e marcando épocas. E essa do governo romano, ninguém de nós pode esquecer, porque se houve grandes perseguições ao povo do Senhor, como houve, mas foi o governo em que o Senhor Jesus nasceu, veio a este mundo. Então, por decreto de um rei, ele foi nascer no lugar que o Senhor tinha determinado que ele nasceria, conforme as profecias. Então, nós vemos essa situação toda. Foram sempre muito perseguidos. Depois, nos nossos dias, digamos, nós temos conhecimento da grande perseguição nazista, em que os fornos crematórios, os campos de extermínio, os campos de morte através de gases, foi uma coisa tremenda. O mundo inteiro estremeceu, soube. Deus abençoou aqueles que conseguiram se sacrificar para salvar alguns judeus. Foi uma coisa tremenda. Eu me lembro de alguns servos do Senhor que naquele tempo a gente era jovem, era adolescente, entrando na juventude, dizia assim: isto é o fim do mundo, isso é a perseguição que não pode continuar, e falava que aquilo era o fim do mundo, mas era o começo do fim do mundo, talvez, isso sim, porque foi uma mortandade, 6 milhões de judeus mortos, foi muita coisa. Então, nós vemos que agora a palavra diz que é um tempo como nunca houve. Então, os irmãos podem imaginar o que será a perseguição aos servos do Senhor depois de tantas mentiras em que eles foram enganados, 3 anos e meio de bênçãos, de alegria, de plantar, de colher, e de repente entra uma perseguição. Então vocês não vão me adorar. Tá bem, então nós somos agora inimigos seus. E o povo todo que estava vendo aquilo se alegrará, porque Israel nunca foi amado. Israel foi tolerado, mas amado não. Ama Israel aqueles que confiam em Deus e que veem a palavra e sentem a dor que eles têm passado durante tantos anos. Mas agora se aproxima a época da vitória, mas uma vitória que vem através de uma grande luta, uma grande provação. E naquela grande provação, nós vemos Deus estará operando grandes maravilhas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão,
e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Isso marcará o quê? Marcará o fim desse período de sofrimento. Mas há um pedaço, há uma parte aí muito interessante para nós entendermos, que é Apocalipse capítulo 7, verso 4, diz assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados. Agora eu pergunto, o que diz a Bíblia? De onde eram esses assinalados? De todas as tribos dos filhos de Israel. Por que estamos falando nisso? Porque nós temos grupos que se levantam agora de dizer que esses grupos, esses assinalados, são os que pertencem à igreja deles atualmente. Não é verdade. Não é verdade, é mentira. Porque a Bíblia diz que serão judeus. E serão quem? Jovens. E o que eles vão fazer? Eles vão falar do Messias. Serão mensageiros para o seu próprio povo, sofrerão martírio, mas lavarão as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então vamos ver, por exemplo, aqui esse mapa, e ele nos aponta um lugar em Gede e outro lugar em Glaim. Aonde? No Mar Morto. Bem, o Mar Morto, como o nome diz, não tem vida nenhuma. Então, a densidade salina é muito grande e nada pode progredir nesse lugar. Mas diz a palavra que será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem águas vivas que vêm do Jordão e caem aqui, vão sarar estas águas. E essas águas, sendo saradas, depois desse rio entrar aí, haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. Viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, como falamos, desde En-Gedi até Englaim. E o que eles estão fazendo? Estendendo as suas redes. E o seu peixe, segundo a sua espécie, será com o peixe do Mar Grande. Como? O Mar Grande era o Mediterrâneo, em multidão excessiva. Sim, então vamos parar aí. O Mar Morto é tipo de Israel espiritual, que não deu fruto até agora, devido à sua rejeição, e nem dará ao Senhor Jesus. A palavra fala-nos que as suas águas serão curadas, de forma que a morte será tirada e haverá vida. Diante dessa abundância de vida, haverá muitíssimos peixes, e os pescadores os pescarão, desde um lado até outro, de norte a sul desse mar. Quer dizer, Israel será salvo. É uma revelação, é uma profecia a respeito de Israel. Eles vão ser curados dessa a rejeição ao Senhor. Eles vão passar a crer no Senhor. Eles vão se converter ao seu Messias. Então, o mar haverá multidão excessiva de peixes, os pescadores. Quem são eles? Os pregadores da palavra. Os 144 mil estarão em sua missão. E muitos se converterão. É quando a palavra todo Israel será salvo, se cumprirá em Romanos 11, 26. Então vejamos que coisa maravilhosa. Há esperança nesse sofrimento tão grande, da grande tribulação pela qual o povo de Israel vai passar, haverá grandes bênçãos. Então, grande número de salvos perante o Cordeiro, vitoriosos, clamando com grande voz, salvação ao nosso Deus,
que está assentado sobre o trono. Isso lá na glória. A igreja ainda não desceu, mas esses que estão sendo salvos, martirizados, eles ausentes do corpo, presentes com o Senhor, eles estão presentes com o Senhor, e lá os anciãos os estão contemplando, e os 4 animais, como nós sabemos, os seres viventes, né, procuravam prostrados a Deus, e um dos anciãos falou dizendo: e estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Estes são os que vieram da grande tribulação. Que coisa maravilhosa. Lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Serão, pois, vitoriosos, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará. E lhes servirão de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ele voltará com a igreja. E esses que foram salvos e subiram durante este período antes de Jesus descer, são judeus que vão ser salvos durante a grande tribulação. Por quê? Porque eles se converteram verdadeiramente e eles aceitaram o seu Messias, rejeitaram o enviado de Satanás, a besta e o falso profeta, e eles aceitaram e viram que olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Que coisa maravilhosa, eles tendo essa visão gloriosa do Senhor Jesus. De forma que nós vemos que com ele, os 144 mil, 12 mil de cada tribo, ao redor, o Senhor mostrando ali ainda aquela última leva de perseguição e de mortandade e de sofrimento, mas jovens, todos eles jovens. A palavra diz eram virgens, no sentido de que não se casaram, não constituíram família, não tem nenhuma barreira contra a morte. É para morrer pelo Cordeiro, estamos prontos. E eles morrem, mas estão perante o trono do Senhor, vestidos de branco. Glória a Jesus. Então, esses 44 mil são um testemunho daqueles que serão firmes até a última hora. Há uma grande bênção nisso. Nós estamos vendo os últimos dias da igreja e estamos vendo que o Senhor Jesus vai voltar. E estamos tendo, pela graça de Deus, uma grande quantidade de servos novos que estão crendo no poder do sangue de Jesus e sendo pregoeiros da palavra do Senhor, para que o Senhor possa receber ainda muitos desses que estão aqui, que é judeus, que se convertam e sejam unidos à igreja gentílica, porque a igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja que está unida ao Senhor. Então, esses jovens eram muito especiais, como são todos os que se entregam ao Senhor nesta hora e não tem compromisso com o mundo. Não tem. Esses não se casaram, não tem tempo para isso. É rápido. Nada os ligava à terra, a não ser a sua disposição de anunciar o Messias. E na sua boca não achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. A vitória do Senhor continuará para os judeus. Apocalipse 4, verso 14 e 11 diz: não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o sinal da besta. Por quê? Porque os que estão aqui, os judeus não vão receber, mas o povo todo que está aqui, enganado pelo inimigo, que não crê no Senhor Jesus, vai receber tranquilamente
o sinal da besta. Inclusive, já há grupos formados que se mantêm desse lado e construindo lugares para adoração ao anticristo. E a igreja do Senhor, nesta hora, é aquela igreja que se mantém firme, fiel ao Senhor Jesus, crendo na palavra e aguardando a vinda do Senhor Jesus. Nós encerramos essa aula dessa maneira, dizendo que nós sabemos em quem nós temos crido. Enquanto nós estamos na terra, nós não estamos para perder tempo, mas estamos para falar do nome de Jesus, que é o nome poderoso para a salvação de todo aquele que precisa de salvação. E nós estamos vendo um mundo desgarrado, um mundo posto no maligno, mas nós temos confiança no Senhor, louvamos o Senhor pela nossa salvação, mas não somos egoístas. Nós temos que falar do poder do sangue de Jesus. Enquanto há vida, há esperança. Que o Senhor assim nos abençoe